Então, vamos começar aqui. Então, vamos falar sobre gestão financeira do contas a receber. Então, lembramos aí, né, que a contas a receber está lá no ativo, né? O enfoque aqui é financeiro, então ela é um investimento, né? Então, você tem contas a receber no tocante a conceito de finanças, né? Um investimento. Então, o que é contas a receber nesse sentido? Né? Você concede um crédito para o seu cliente, ele fica te devendo, né? Você passou uma mercadoria, um serviço, um bem para ele e ele fica te devendo. Então, é como se você tivesse um crédito. Né? Ah, eu tenho crédito com fulano de tal. Por quê? Porque ele me deve. E deve por quê? Porque eu entreguei algo para ele e ele não pagou. Então, aqui no Brasil, a gente não tem uma nomenclatura só para definir algumas contas contábeis. Por exemplo, em Portugal, na Inglaterra, você tem lá o manual e as contas têm que seguir aqueles nomes lá. Aqui, por exemplo, são sinônimos, né? Duplicados a receber, clientes, títulos a receber. Então, depende de onde que você está classificando o balanço, você entende ali como esse crédito é dado ao cliente. Então, contas a receber representa a concessão de crédito para empresa para os seus clientes, que nós já falamos, né? Para o fabricante médio, duplicados a receber ou contas a receber compõe em torno de 37% dos ativos circulantes e em torno de 16% do total de ativos. Para a maioria das empresas, é uma diferença, né? Para a maioria das empresas, conceder crédito aos clientes é uma parcela do custo de se fazer negócio, né? Ao manter seu caixa cheio de duplicados a receber, a empresa perde o valor do dinheiro. Então, é aquela coisa, né? Você vende muito a prazo, se é bom ou se é ruim. Mas depende, se você tem uma clientela boa, né? Boa de paga, né? A gente vê muito sacolão, né? Lá passa a feira e o cara vai e anota no caderninho, né? Ele chega lá no final do mês, paga e tal. Então você tem que ter um estudo da sua clientela, né? Para poder selecionar, à medida do possível, né, aqueles clientes que você pode conceder crédito. É claro que você vai embutir uns juros ali, etc. Mas tudo bem. Então, isso aí se chama política de crédito. Né? Então, o que é política de crédito? Determina uma seleção, você cria um padrão para selecionar os seus clientes para poder conceder a eles prazos para que os mesmos possam pagar os seus produtos. Né? Então, você cria uma política. Tipo, desde a mais simples que não vendemos a prazo. Ponto. Isso aí é uma política. Política zero de crédito, né? Quer dizer, você não está dando nada, né? Você não está criando nada tocante a esse assunto com o seu cliente. Quando você vê um boteco, né, numa padaria ou qualquer outro estabelecimento escrito lá, não vendemos fiado, né? É mais popular isso, né? Não vendemos fiado. Então aí você fala assim, essa empresa aqui é séria. Não, ela é coitada, ela não tem conhecimento, porque venda a prazo não é pecado. Pecado é você não ter uma política de crédito, né? Nas lojas, né? Você vai nos shoppings, nas lojas que tem um conhecimento, os empreendedores têm um conhecimento mais avançado, é raro você escutar isso. Você já chega na loja, dependendo, o cara já olha para sua cara e já fala assim, 10 vezes sem juros. Aí você fala assim, mas não estou te perguntando nada. Ele já vai para sua cara, né? Então, mas no mínimo é 3 vezes, né? Ou uma entrada, mais 2. Por que isso? É porque o empreendedor é bonzinho? Não. Porque ele enxerga e tem uma política, né? De concessão de crédito para os seus clientes que ele atende perfeitamente. Como se faz essa seleção de crédito, né? Como conceder o crédito para o cliente? E quanto, né? Quando, para quem e até qual valor? Então, é muito comum para poder estabelecer essa condição de crédito. Antigamente, hoje é tudo informatizado, né? Tudo é mais fácil. Antigamente você ficava horas e horas, minha mãe me levava, não, tem que ir lá no crediário da loja.
Aí você sentava lá e esperava, né? Por quê? Porque tudo era papel, né? Então, tinha a ficha, né? Então, a ficha do cliente, né? É mais ou menos isso. Então, obtendo informações de crédito, né? Então, os departamentos de crédito geralmente iniciam o processo de avaliação quando o cliente aborda a empresa interessada em condições de crédito. Quando a gente fala que crédito aqui não é só crédito de compra, não, crédito financeiro também, né? No caso das empresas, né, os bancos não são bobos, eles vão pedir o quê? As demonstrações financeiras, principalmente o faturamento. Quem tem empresa aí já deve ter escutado, quem já começou um negócio, né? Foi no banco para abrir conta, hein? Para abrir conta, eles pedem aí os últimos 3 faturamentos. Aí você está construindo empresa, meu filho, estou começando agora, não tem faturamento não. Ele já começa a te cozinhar, né? Então, normalmente o banco leva aí, dependendo do seu faturamento, leva aí de 6 meses a 1 ano. Por quê? Porque ele está te conhecendo, né? Ele está vendo, ele está te analisando. Porque você vai abrir uma conta corrente com ele, ele vai poder te acompanhar, né? Os créditos que vão ser depositados na sua conta de pessoa jurídica, ele vai olhando, olha, o faturamento está aumentando, tal. Normalmente é de 6 meses a 1 ano, os bancos concedem, por exemplo, o cheque especial, tá? Porque o banco ele é muito precavido, né? Ele tem seus sistemas de crédito muito avançados, então eles praticamente não jogam para perder. Então, vou olhar suas demonstrações, né? Vou olhar sua liquidez, a sua capacidade de pagar suas contas, se a sua empresa é rentável, se ela está muito endividada, qual que é o percentual de lucro que a sua empresa está tendo, né? Considerando todas as despesas e as receitas. Né? Beleza. Tudo bem. Verificação bancária pode ser possível para um banco da empresa obter informações a respeito de crédito do banco do requerente, né? Então, você pode verificar como é que está a saúde financeira bancária, né? A movimentação do caixa da empresa. Então, você tem alguns fundamentos nessa política de crédito, né? Então, análise de crédito é a etapa da política de crédito na qual as condições oferecidas já estão definidas em linhas gerais. A empresa ela vai definir as suas linhas, cada empresa vai definir a sua. Olha, não concedemos crédito para quem ganha salário mínimo, só acima de 3 salários mínimos, e por aí vai. Mas mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, a coleta de informações suficientes sobre os clientes, pessoa física ou jurídica, né? Então, envolve essa questão, envolve também, para análise de crédito, a questão da determinação do risco do cliente, né? Então, com isso, prazos, demandas, condições que serão concedidas. Então, por exemplo, uma pessoa física, qual está comprando um fogão, a crédito, por exemplo. Então, qual o risco dessa pessoa não pagar? Aí você vai olhando outras informações, no caso aí do risco, né? Do crédito, de conceder esse parcelamento. Você vai olhar, olha, a geladeira custa 10 mil. O rapaz levou lá o contra-cheque dele, ele ganha 1.100. O máximo que a empresa divide é de 10 vezes, né? Então, R$ 1.000 por mês. Só aí já toma um pau, né? Essa pessoa ganha 1.100, como é que ela vai pagar R$ 1.000 de prestação? Então, aqui mesmo esse cidadão não vai conseguir ter esse crédito, né? O risco dele é muito alto. É um exemplo bem amplo para poder a gente falar sobre essa questão. Então, as empresas estabelecem procedimentos a serem utilizados na análise de crédito, avaliação do requerente de crédito. Muitas vezes, as empresas não somente devem determinar se o cliente é digno de crédito, mas também estimar o montante, o valor máximo, o valor mínimo que você vai conceder, né? Então, você tem análise de crédito, nada mais é que a avaliação de quem está te pedindo o crédito. A linha de crédito é similar a uma linha de crédito concedida por um banco, ou um tomador de empréstimo, simples assim. Você pode receber. O banco, ele vai. Vocês veem lá que já vem até automático lá, né, no extrato, né? Você tem um crédito automático de 10 mil, 15 mil, 50 mil, o que for. Então, o banco já tem, por quê? Porque ele já sabe, você tem a sua conta corrente lá. Então, ele te analisa, vai te classificando e com o passar do tempo, né, ele vai te analisando há quanto tempo que esse cidadão aqui,
entrou no cheque especial, né? Usou o cheque especial, por exemplo, é uma informação interna, no caso do banco, né? Muitas vezes quantos meses ele ficou no cheque especial, porque aí está usando o dinheiro do banco como bengala, né? Independente dos juros lá. Para ele, tudo bem. Então, o banco está de olho. Empresa, isso é demais. O banco é empresa, né, que tem, às vezes, o cheque especial alto, né? O banco fica olhando. Se ele está entrando no cheque especial vermelho todo mês, no terceiro, quarto mês, ele já chega para o cliente e fala assim: olha, você está usando muito cheque especial, mas eu estou pagando os juros, etc, etc. Mas para o banco, isso é um indício de insolvência, né? Se continuar desse jeito, a empresa quebra. Então, não consegue pagar nem o cheque especial. Aí o banco vai, automaticamente, ele cancela o cheque especial. Isso é muito comum. Procedimentos, né? Quais são esses procedimentos para a gente olhar a linha de crédito? Então, demonstrações no caso de empresa, né? Pedindo crédito, de dinheiro para o banco. Então, pede-se muito, né? Montantes, grandes montantes de crédito, né? Então, tem que ter uma análise cuidadosa daqueles índices que nós já falamos: liquidez, endividamento, criatividade. Então, um dos fatores preponderantes para um gerente ceder um empréstimo vai um pouco aí de subjetividade do analista. Tá? Então, tem banco, gente, que é muito cachorrão, sabe? Eles tá vendo que o cara tá desesperado, né? Precisando, justifica, né? Porque eu tenho que ampliar meu negócio, tenho que comprar uma carreira, uma Kombi para transportar as marmitas que eu estou vendendo e por aí vai, justificativo que for. Então, essa subjetividade do analista, ele vai sentir o grau de desespero, né, entre aspas, né, a vontade do crediário, e vai também conjugar com as informações que ele obteve da empresa, né, capacidade de pagamento, né, tem muito tempo que ela está ali no banco, tudo isso conta. Essa subjetividade não tem como, não tem padrão, né, vai do analista. Ele vai ter que olhar os riscos também, então por aí vai. É muito comum o banco, gente, fazer o seguinte: empréstimo de 200 mil, ele concede o empréstimo de 200 mil, mas faz com que você compre um produto deles com esse 200 mil. Ou seja, eu já vi isso muito, né? Um cliente nosso, mais tempo, o banco fez ele comprar um título de capitalização no valor de 30 mil. Ou seja, o título de capitalização você tem que ficar lá pelo menos um ano, né? E aí, o que ele recebeu líquido? Ao invés de 200, recebeu 170. Mas a dívida dele continua em cima de 200. Só que o tipo de capitalização, na hora que ele resgatar, não vai resgatar 30 mil, vai resgatar lá 20 alguma coisa. Ou seja, o banco morde ele, porque a dívida dele é em cima do total, faz ele comprar um produto dele e remunera menos. Né? Então, o sistema bancário aqui do Brasil, ele é muito desapegado aos empreendedores que precisam, né, de recursos. Né? Mas aí é a lei da oferta e procura, né? Uma das questões aí podemos discutir sobre esse capitalismo selvagem aí que a gente vê. O analista vai então tomar a decisão final se concede o crédito para o requerente e qual o montante, né? Muitas vezes essas decisões são tomadas por um comitê de revisão, né, dependendo do montante, né? Aí vai para o gerente, vai para o gerente. Esse caso que eu estou contando para vocês é um caso verídico, né? Deve ter passado por 779 gerentes. Tem as considerações econômicas que tem que ser levado em conta, né? Opa. Então, uma empresa não seria inteligente se gastasse 3 mil para investir se um cliente é digno de crédito. Então, para você investigar se aquele cliente tem condições ou não de te pagar, tem que ter um investimento, um custo, né? O salário do gerente, né? Se ele está com suspeita, mandar alguém investigar ou abrir fazer uma pesquisa, quer dizer, dependendo do custo, o valor, aqui agora é um cliente não bancário, né? Será que vale a pena eu gastar 3 mil para investigar um cliente que quer comprar um produto lá de R$ 700? Né? Do outro lado, 3 mil para uma conta de 150 mil faz sentido. Né? Você verificar, pagar auditor para verificar
as condições daquele cliente, por aí vai. Os problemas das pequenas empresas. Gerenciar duplicados a receber é um dos maiores problemas financeiros que as pequenas empresas enfrentam. Né? Empresas pequenas têm falta de pessoal, porque normalmente concentra-se tudo no dono, né? No proprietário. Então ele tem que vender, ele tem que comprar e ele tem que cobrar. Né? Então fica pesado. Então aí você tem os 5 S, né? Que é a concessão de crédito, né? Para poder tentar evitar aquelas dívidas, né, daqueles créditos que você nunca vai receber, que aqui a gente está chamando de dívidas incobráveis, né? Você vendeu, o cara fica te dando cano, passa um mês, 2 meses, 3 meses, eu estou te pagando, estou pagando e não paga, né? Você vai classificar aí com uma dívida que não vai receber ou dívida incobrável. Então, os 5 S de crédito seria o quê? O analista de crédito muitas vezes usa os 5 S para dar o enfoque para a sua análise de decisão. Você vai um padrãozinho, né? Tipo um esquema para você seguir para poder minimizar aí a provável dívida incobrável, né? Então, primeira coisa, os 5 S tudo começa com C. Né? Então, primeiro, caráter, ou seja, o registro histórico do requerente cumprir obrigações passadas. Aqui que eu falei lá atrás, sem nominar, né? Como é que é a pessoa, né? Então, na conversa ali, você vai pegando algumas coisas pessoais, aí você sente a pessoa, como é que ela lida com a vida, com as regras da sociedade, né? Principalmente na área financeira, né? A história de pagamentos passados, se possível, dentro da sua empresa. Então, aqueles clientes que sempre compram na mesma loja, e você vai vendo que vai tendo uma flexibilidade ao longo do tempo, porque você sempre paga tudo direitinho, tal, né? Você olha o caráter da pessoa. Capacidade. Então, a capacidade do requerente ressarcir o crédito perdido. Né? No caso das empresas, as demonstrações dela lá, que vão falar se ela tem capacidade de pagar ou não. No caso de uma pessoa física, né? Você vai olhar lá o contra-cheque dele, né? A vida dele, né? Se ele paga aluguel, se ele está pagando alguma prestação de algum bem caro, né? Está comprando um carro a prazo, paga escola de menino, tudo. Então, você vai ver no contra-cheque dele se aquela prestaçãozinha que ele está, no caso, pessoa física está querendo encaixar, ele vai ter condições, né? De arcar com seus compromissos. Por isso que tem essas políticas aí, né? De limite, né? De 30%, 40% do salário dos aposentados, por exemplo, para conceder aqueles créditos lá consignados, né? Porque sabe que os idosos, né, tem que ter um cuidado, porque vai ficando velho, vai ficando perdendo um pouco da percepção das coisas e podem correr aí em dívidas que poderiam ser impagáveis, né? Colateral, o montante dos ativos que o requerente tem disponível para o uso da garantia, né? Então você analisa ali, olha, se ele está querendo um crédito de 150 mil, o que ele tem ali de bens, mais ou menos desse valor? Ah, ele tem um caminhão, vale 300. Ah, então tá. Vamos ver. Tem alguma coisa aí, caso dê tudo errado. As condições, o cenário econômico empresarial atual, assim como quaisquer circunstâncias específicas afetando qualquer uma das partes com relação à transação de crédito. Por exemplo, se a empresa tem um excesso de estoque dos itens que o requerente espera comprar a crédito, a empresa pode estar inclinada a vender em termos mais favoráveis ou para requerentes menos de isso. Então, quais são as condições de venda que a empresa pode conceder? Né? Bom, olhando tudo isso aí, o analista de crédito, então, normalmente dá atenção especial aos dois primeiros, né? Que é o caráter e a força do requerente, né? Quanto que ele tem de dinheiro, quanto que ele consegue gerar de dinheiro sozinho para poder pagar suas dívidas. Né? Aí você faz o julgamento. Né? Esse julgamento vai ser vai ser encaixado em algumas classificações de crédito. Aí cada empresa vai fazer uma planilha, né, um enquadramento, vai dar, alguns fazem por pontuação, né? E eu vou mostrar para vocês aqui o de pontuação, né? Uma classificação de crédito. Decisões de crédito de clientes envolve um grande grupo de requerentes similares, né? Então você vai pegar aqueles requerentes do crédito, seja pessoa física ou jurídica, dentro de algumas categorias.
de negócio, ou renda, né? Então aí você tem, para concessão de crédito, nós temos aí alguns pontos que nós vamos classificar. Então nós vamos construir, né? Cada empresa tem uma tabela de concessão de crédito. Quando você vai, por exemplo, vamos aqui, um caso prático aqui. Quando você vai, por exemplo, comprar um carro, né, numa concessionária, aí você chega e fica negociando, vou entregar o meu carro, vou não sei o quê, tanta vista, tanta prazo, a prazo vai ser tantas parcelas, etc. Aí você começa a fazer aquele choro, né? Ah, você está dando pouco valor no meu carro usado e tal. Aí ele vai, quando está vendo que a negociação está indo para um lado, para o outro, né, o vendedor, então, peraí que eu vou conversar com o meu gerente. Não vai conversar coisa nenhuma. Ele vai olhar essa tabela aí, concessão de crédito. O gerente também não vai sair dessa tabela, porque senão ele perde o emprego. Então, lá na retaguarda, eles têm, às vezes até de cor já, né? Já tem todas essas considerações. Aí te dá lá, vou te dar um tapete, né? Aí vem com aquele trem, vou te dar um tapete, vou te dar aí uma como é que chama? Que é proteção para carro, para não arranhar, né? Vem com aqueles lero-lero lá. Então, eles têm essa tabela de concessão. Então, basicamente, o que tem que ser observado? Primeiro, coletar a informação do cliente, algumas, né? Então, os dados básicos, né, da pessoa física. No caso, seria, né, uma ficha cadastral, nome, endereço, né, telefone, e-mail, zap, Twitter, o que for. Né, comprovante de renda, principalmente, cópia de documentos pessoais, né, consulta serviço cadastral, vamos olhar como é que esse cara aí está aí na SPC, Serasa. Referências comerciais e bancárias, pede ali algumas referências, telefones, e dependendo, dá uma ligada lá para ver se você é você mesmo. No caso de pessoa jurídica, as documentações da empresa, né? Contrato social, estatuto, né? Se é um representante, tem que ter lá a procuração, né? Para estar representando ali a empresa. As demonstrações financeiras, preferencialmente auditadas, né? E vai fazer a ficha cadastral também, né? Da empresa, qual é o objeto da empresa, razão social dela, né? Enquadramento, se ela é pessoa está no Simples, tá? É uma pessoa, o regime tributário é Simples Nacional, se é lucro presumido, se é lucro real. E vai fazer demais consultas cadastrais para ver se ela tem aí débitos com a prefeitura, débitos com o Estado, né? Que é a tal das certidão negativa de débito, né? Você vai pegar, isso é acesso amplo, então você pode, tendo aí o CNPJ de uma empresa, você pode consultá-la, né? Para ver como é que ela está aí com as suas obrigações com o Estado, com, com o ente federativo, né, a União e o município. Você está devendo alguma coisa. Então, nessa etapa, irá coletar as informações que identificam a requisitante, né? Bem como conhecer também um pouco do negócio, né? Você tem também, desculpa, análise de risco do crédito oferecido ao cliente. Nessa etapa, determina qual é o risco daquele cliente, né? E, como consequência, quais as condições que você vai oferecer. Então, se é aquele caso que eu falei, daquele trabalhador, né, que ganha um salário mínimo 1.100, está querendo comprar uma geladeira 10 mil, sendo que a política de crédito, a linha de crédito que a empresa concede é no máximo 10 prestações, então ela, o risco é alto, então ela vai oferecer o seguinte, olha, no seu caso é só à vista, entendeu? A minha tabela de concessão de crédito, para esse caso, vai estar lá falando que, nesse caso, só se pode vender à vista. Então, consolidando um pouco esses 5 S, né? Resumindo, aqui a gente detalhou bastante, né? Dessa forma aqui. Então, aqui, se tiver em mente isso aqui, ó. Resumindo, caráter. Cliente cumpre suas obrigações assumidas. Né? Bacana. Capacidade de pagamento. O cliente ganha o suficiente para arcar com o seu compromisso? Capital. Renda do cliente está muito comprometido com aluguéis, prestações, juros. Colaterais. Cliente tem garantias reais, caso ele venha a não pagar, eu posso ir atrás dele.
querendo piorar alguma coisa na justiça, por exemplo. Condições. Quais as possibilidades de alterações nas condições do cliente em função da mudança política econômica do mundo? Então, por exemplo, tivemos aí a pandemia, né? Vocês veem que mudou muito as condições de venda, né? Para os clientes, venda online, né? Então, por quê? Porque teve uma mudança aí na política, na economia do mundo, né? Então, metodologias da tabela. Tem várias, mas nós vamos fazer essa aqui. Vamos agora apresentar a respectiva metodologia da construção da tabela de concessão de crédito, ou famosa TCC, né? O trabalho de seus de conclusão de curso não, tá, gente? O primeiro procedimento é realizar perguntas pertinentes básicas. Por isso que na hora que concessão de crédito, parece que está tendo uma conversa informal. Quanto mais você deixar o cliente à vontade, a probabilidade dele falar a verdade, né, de uma forma bem descontraída, é maior. Então, qual a renda mensal do cliente? Ele falar uma coisa, comprovar é outra. Então, tudo que ele fala, ele tem que comprovar. Vamos olhar se ele tem registro no SPC, entre outras perguntas. Aqui é os modelos, né? Quanto cada fator é importante para determinar o risco de crédito? Exemplo, a renda mensal do cliente responderá por 30% da avaliação. Você está criando parâmetros. A minha empresa pode considerar que a renda tem que ser um percentual maior, tem que ser 50%. A outra empresa pode considerar. Então, isso aqui é subjetivo. Isso aqui é quando a pessoa da empresa está criando, né, a política. Então, eu percebo 30%, você percebe que teria que ser 40%, e por aí vai. O registro do SPC, nossa, vai responder por 20% da avaliação. Agora, eu posso falar o seguinte, pode responder por 100% da avaliação, ou seja, se o cliente tiver um nome no SPC, eu vou dar uma grande importância para esse risco, vou colocar esse risco lá em cima. Vai variar de percepção de quem está construindo essa tabela. Outra questão, de 0 a 100, qual a nota que determina que o cliente receberá um crédito? Né? Então, aí aqui já é o final. Depois que você tabulou todas as pontuações, nós vamos falar mais para frente, aí você vai classificar o cliente. Olha, quem tiver uma nota acima de 95, né, vai receber uma nota, vai poder parcelar de, sei lá, de 6 vezes, 7 vezes, sem entrada. Cliente B, cujo nome está no SPC, vai receber uma nota 0, então não vai poder vender para ele a prazo, vai ter que ser tudo à vista. Outra pergunta, qual a pontuação total do cliente? Para isso, calcule a média ponderada das notas. Então, ele vai receber uma pontuação para cada observação, e aí ele vai atingir uma nota total. Né? E aí, nesse caso aqui, o cliente A recebeu 90 pontos, no primeiro critério, peso 50, você vai dar um peso, depois nós vamos falar aqui que é esse negócio de peso, né? Então, a sua pontuação foi 76 pontos. Qual a faixa de crédito qual o cliente se enquadra? Então, ele recebeu uma nota de 76. Aqui é um exemplo de tabela de concessão de crédito. Então, situação do cliente em relação a informações creditícias, casa própria paga, tempo de residência, comprometimento do ganho, tempo do cliente, emprego estável, tempo de empregado. Então, o analista foi colocando essa pontuação para ele aqui, 90, 100, 100, 60, 90, 60. Ele vai colocar um peso, ou seja, qual a importância dessa nota aqui para o total. Comprometimento do ganho, você está vendo que é 0,30, ou seja, está colocando um peso maior do que as outras. É bem significativo. Tem casa própria? Paga? Também essa tabela está considerando que 0,30, ou seja, do total eu considero um terço praticamente a importância do cliente ter uma casa própria. Feito isso, você faz as contas, né? 90 vezes 0,10, aí você vai ter essas notas aqui, soma, deu 79,5, arredonda 76, né? Então, para chegar nessa tabela, tudo isso aqui que eu falei um pouquinho aqui de cada um, né? Então, aqui ele teve uma nota de 79,50, então ele se enquadra nessa segunda alternativa aqui, ó, entre 60 e 80 pontos.
Então, o cliente com certo grau de confiança. Venda em até 3 vezes. Abaixo de 60, clientes desconhecidos ou pouco confiáveis, venda somente à vista. Mais de 80, cliente de alta credibilidade, venda em até 6 vezes. Então, depois que você faz todas essas considerações aqui, você cria essa tabelinha aqui, pode ser mais, pode abrir mais, né? Criar outras faixas aqui de 40 a 60, né? Aqui em cima você pode criar de 90, né? Logo abaixo aqui, né? 90 a 100, outra condição, vender, por exemplo, de 10 vezes, né? Então, isso aí não tem limite, não. Um passo para construir essa tabela de concessão, né? Então, a primeira coisa é criar os parâmetros. Quais são os parâmetros? Eu criei esses meus aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são os basicões, né? Então, quais são os parâmetros? Determinada renda, no caso de empresa, renda, casa própria, tempo de residência, comprometimento do ganho, emprego é estável, o que você acha que é estável ou não? Você tem que perguntar para ele, o que você faz? Ah, eu sou representante comercial. Ah, você é fichado? Não, eu sou PJ. Então, quer dizer, já tem uma consideração aí, né? O analista vai ter uma visão diferente aí daquele que é fichado, né? Estabelecimento de ponderações para cada situação do cliente, ou seja, a importância de cada um, ou seja, o peso, né? Você vai estabelecer, ó, renda, né, representa 20% da minha análise, né? E aí por aí vai. Nesse caso aqui, é o nome do SPC, 30% o risco, né? Quantidade máxima de prestação para o valor do bem. Então a empresa determinou que no máximo que se vai conceder de prestações serão 6. Criação de faixas de concessão. Aí você vai criar as faixas. 0 a 40, somente à vista. 41 a 60, até 2 vezes com juros. Tá vendo? 61 a 80, até 3 vezes sem juros. Porque está aumentando aqui a confiança, então você vai diminuindo a exigência. 81 a 100, até 6 vezes sem juros. Claro que a gente não vê isso, né, na prática, né? Mas a tabela é minha, então eu faço do jeito que eu quiser. Considerando esses quesitos aqui, né? Especificações do cliente a ser avaliado. Teve uma ocorrência, aí aqui agora vamos simular, né, uma classificação de um cliente, né? Então você recebeu o cliente lá e teve essas especificações dele. Então ele teve uma ocorrência no SPC e não foi regularizado, ou seja, está aberto lá. Ele tem casa própria, reside há 50 anos, possui 2 filhos na escola. Em 4 anos teve 3 contas financiadas no interior da empresa, sendo uma apresentou atraso de pagamento. Então, na própria empresa que está pedindo um parcelamento da dívida, ele já deu um caninho aí, entre aspas, né? É funcionário de empresas privadas, representante de vendas, ou seja, estão com um grauzinho aí, né, de estabilidade, porque representante de vendas, você sabe, é que vive do resultado, né? Então, se não dá resultado, a probabilidade de ser dispensado é muito grande. Não estou falando que é uma má profissão, não, tá, gente? É a percepção do analista aqui. E eu estou fazendo o papel dele. Está 12 meses sem emprego, ou seja, ixi, o cara, né? Está 12 meses nessa empresa, ou seja, tem pouco tempo, né? Mas tudo bem, um ano aí já é uma referência. Tem carro financiado, e aí falta 20 prestações no valor de 700. E quanto às informações de renda dele, você tem lá, ó, recebe 6 salários mínimos, mensalidade da escola dos filhos é um salário mínimo e meio, né? Então aí 2.200, né? Moeda de hoje. O valor que ele está querendo comprar e parcelar custa 3.300, ou seja, 3 salários mínimos, né? Então ele quer comprar um bem de 3 salários mínimos, mas tem uma dívida fixa de um salário e meio, tem prestação de R$ 700, né? Está devendo o carro lá. Então, na sua tabela, ele recebeu essa pontuação aqui. Né? Renda, eu dei para ele 70, casa própria, beleza, ele tem casa própria, então atingiu 100%. Tempo de residência, né? Tem muito tempo que ele está lá, então eu, analista, julguei que ele tem 100%. Comprometimento do ganho, está comprometendo 50%, né?
Ou seja, 3 salários mínimos é metade de 6 salários mínimos, né? Então, 50% do que ele ganha vai ser comprometido, né, para comprar esse bem. Porque até agora eu não decidi se eu vou conceder crédito para ele ou não. Então, a princípio, eu estou tratando ele como se eu estivesse comprando na vista, né? Tempo de cliente, né? Vai receber uma notinha aqui 90, porque ele me deu um cano aí, né? Atrasou um pouquinho e tal, mas tudo bem. O emprego é estável, tudo bem. Tem uma condiçãozinha que ele é representante de venda, mas isso aí não podemos discriminar, né? Tempo de emprego só tem um ano, né? Então você olha lá, carro, 20 prestações, é mais de um ano. Será que se ele tem emprego, ele vai conseguir pagar esse carro, por exemplo, né? Então, nome sujo no Serasa, ele tem nome sujo no Serasa, então eu dei 50 aqui para ele, né? Mas você poderia considerar isso mais grave do que eu, daria 10, o que for. Bom, então, feitas as ponderações, ele teve uma nota de 74,5. Né? Então, 74,5, ele ficaria aqui 61,80. Então, até 3 vezes. Ele poderia pagar, comprar esse bem até 3 vezes sem juros. Então, aqui eu vou detalhar o que eu acho, por que eu coloquei aquela nota de 70 lá. Um por um aqui eu vou te explicando. Ó. Renda, mínimo 3 vezes o valor do bem. Você criou essa regra. Né? Então, a renda mínimo 3 vezes o valor do bem. Atendeu 2/3. Então, nota 70. 2/3 de 100, né? Você arredonda aqui, 70. Casa própria, ok, nota total. Tempo de residência, ok, nota total. Comprometimento do ganho, máximo 25%. Ele está comprometendo 50%, né? Então, eu dou só a metade, por isso que eu dei a nota 50. Tempo de cliente, 4 anos, mas teve uma compra a prazo cujo pagou atrasado. Então, eu não vou dar 100, vou dar 90. Emprego estável, depende de resultados, no caso do vendedor, tem 90. Tempo de emprego, tem um ano. Desejável acima de 2 anos. Então, se é 2 anos que eu desejo, ele só tem um ano, então eu vou dar só a metade da nota. Então, são parâmetros que o analista vai estabelecer junto com a direção da empresa. Vai ter uma certa lógica nessa pontuação aqui que ele deu. Nome no SPC, teve uma irregularidade, mas já resolveu. Ah, não, nesse caso aqui já resolveu, né? Eu falei errado. Quando ele estava conversando lá, ele resolveu. Então, nota 74,5. Poderá ser concedido até 3 vezes, porque a gente olhou aqui na tabelinha dele, né? Vai ficar entre 61 e 80, então pode ser até 3 vezes. Pronto. É isso, tá, gente? Então, essa situação do cliente em relação, você pode criar outros parâmetros, acrescentar mais parâmetros aqui, né? Destrinchar isso aqui mais, né? Para poder fazer sua linha de queimado, mas o grosso, grande parte das empresas utilizam esses aqui, tá? Eu quero saber a renda dele, se ele tem casa, qual o tempo que ele mora lá, né? Para poder confirmar que ele não é um nômade, né? Porque aluguel, então o aluguel pode incorrer também em não pagar aluguel, né? Então fica a confusão. Comprometimento do ganho, ou seja, aquele bem compromete quantos por cento do seu rendimento mensal, o tempo do cliente, né? Se ele é cliente na sua empresa, né? Então isso é um bom indicador, mas quanto tempo que ele é, né? Você pode pontuar isso aí. Emprego estável, o que é ter emprego estável é bem subjetivo, vai de analista para analista, né? O tempo no emprego, então você vai. Tem empresa que pede até a carteira de trabalho, tá, gente? Dependendo do que você está pedindo. Porque ali a gente olha como é que esse cara lida com a sua vida, né? Profissional. Então, você pega carteira de 2 em 2 anos, ou de 1 a 2 anos, ele está mudando de emprego. Isso é um fator muito considerado. É, é, tanto para você conseguir emprego, né? Se você está pleiteando emprego, quem está querendo te contratar vai olhar isso na carteira. Ah, estou querendo me candidatar a assistente contábil. Beleza. Ele vai olhar lá na carteira dele, trabalhou em 6 empresas. Ó, tem experiência pra caramba, né? 6 empresas.
Mas numa faixa de 5 anos ele alterou 6 vezes. Ué, peraí, então não fica quieto. Né? Menos de um ano ele está pulando de emprego. Né? Então, e tem muita gente que faz isso, né? Para viver de seguro-desemprego. Tudo bem que tem as restrições, mas tem gente que faz isso. Começa trabalhando muito bem, todo mundo empolgado, aquela coisa toda, depois ele vai começa a andar para trás para forçar o empregador a demiti-lo, né? Então isso é muito comum. Então isso aí é bem superficialmente você consegue ver uma análise aí ao olhar carteira de trabalho. Ele pode ter N motivos, mas aí o que vai vingar é o que está registrado, né? Vai estar marcado, né? Então tem muita gente que não gosta nem que registre na carteira, primeiro, né, para poder esperar um tempo, para ver se vai dar tudo certo, para o famoso não sujar a carteira, né? Não sujar a carteira. Isso aí para alguns leva muito em consideração, né? O tempo que a pessoa fica em cada trabalho. Certo? Então era isso, gente. Dúvidas? Dívidas? Nenhuma. Tem a tarefa nossa lá, né? Que é basicamente vocês fazerem para mim, da forma de vocês aí, essa tabela de crédito, né? E tem os questionários lá. É padrão. Beleza? Dessa vez, deixa eu ver aqui o que tem mais. Nós temos um fórum lá, né? E um questionário. E tem uma tarefa também que ela não está aparecendo para vocês, mas vai aparecer. Tranquilo, meus caros e cara, Júlia? Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo. Se não há dívidas, então há obrigações. Um abraço para vocês. Bom dia, tá, gente? Bom dia, professor. Tchau, bom dia.